Olá, você está no canal Mar Adentro. Meu nome é Brenda, sou uma mulher parda, de olhos castanhos e cabelos castanhos longos e ondulados. Estou vestindo uma blusa branca e uma calça de listas verticais em verde, amarelo e vermelho. Estou sentada em uma poltrona e atrás de mim há uma parede cheia de objetos que fui colecionando ao longo da vida. E é daqui, cercada por pedaços da minha história, que eu digo a vocês: bem-vindo ao Mar Adentro. Juscreide! Solta a vinheta! Março chegou e eu queria usar esse mês para falar de uma coisa mais profunda. Não sobre a mulher idealizada, não sobre a mulher que cabe no discurso bonito. Eu queria falar sobre a mulher real, a mulher que tenta se encontrar no meio de tudo que o mundo espera dela. E eu quis falar sobre o feminismo, porque por muito tempo eu não entendi o quanto esse assunto atravessava a minha vida. O feminismo estava na minha infância, na minha criação, nas minhas culpas, nos meus medos, na forma como eu fui lida pelos outros, na forma como eu aprendi a me esconder e também na forma como eu voltei para mim. Porque falar de feminismo, para mim, é falar sobre o direito de existir inteira. Eu cresci em uma casa onde, de muitas formas, eu podia ser eu mesma. Eu cresci cercada por mulheres muito fortes, inteligentes, determinadas e que amavam outras mulheres. E isso me deu uma base muito importante. Eu aprendi desde cedo que podia falar o que pensava, que podia sonhar com uma profissão, que podia acreditar em mim. E hoje eu entendo que esse foi um dos maiores privilégios da minha vida. Ter tido gente me incentivando a continuar, a lutar, não desistir. Talvez por isso que eu tenha demorado para entender algumas coisas sobre mim, inclusive o TDAH. Porque mesmo com as dificuldades, eu conseguia seguir. Quando eu falo de feminismo, eu também falo disso, de mulheres que, mesmo sem usar necessariamente essa palavra o tempo todo, me ensinaram força, dignidade e possibilidade. Mas uma coisa é ser você mesmo, dentro de um espaço de acolhimento. Outra coisa é você ser você no mundo. Falo isso porque, fora desse núcleo familiar, muitas vezes, quando eu era autêntica, as pessoas riam de mim, de um jeito ruim, falavam de mim, interpretava tudo a partir do olhar masculino. Se eu me expunha, era para chamar atenção. Se eu era espontânea, me chamavam de louca. Se eu me produzia muito, já achavam que tinha algum motivo por trás. E na maioria das vezes envolvia um homem. Puta merda. Isso me machucava, sabe? Você continua vivendo, continua seguindo, continua fazendo o que precisa ser feito. Afinal, né, gente? Não sou herdeira. O show precisa continuar. Porém, eu percebi que eu estava me afastando de quem eu era, sabe? Perto da minha família, eu tinha essa minha identidade mais viva. Porém, em muitos outros lugares, eu fui me perdendo. Como se eu precisasse diminuir meu brilho para caber. Como se eu precisasse editar a minha personalidade para não incomodar as outras pessoas. E só depois de muita terapia que eu percebi que tinha uma violência silenciosa nisso. Porque nem sempre esse apagamento acontece de forma escancarada. Às vezes ele vem como um comentário, como um deboche, como um julgamento, como um olhar torto, como isolamento, como comparação. E quando você percebe, já está vivendo para ser tolerada e não para ser inteira. Olha que merda isso. Já tô ficando estressada. Mesmo tendo crescido com mulheres fortes, eu também cresci dentro de uma formação religiosa que me limitou muito. E eu preciso falar disso com honestidade porque isso marcou profundamente a forma como eu me enxergava como mulher. Dentro desse contexto, eu aprendi que muitas coisas em mim podiam estar erradas. Meu corpo podia estar errado, minha roupa podia estar errada, minha curiosidade por estar aprendendo alguma coisa diferente podia estar errada. Meu desejo de conhecer outras coisas podia estar errado. Se eu vestisse algo curto
Isso já dizia alguma coisa sobre o meu caráter. Se eu quisesse ouvir outras coisas, ver outras coisas, viver outra experiência, tudo isso já vinha carregado de culpa. Por muito tempo eu achei que viver certas coisas era quase o mesmo que me condenar. Isso é muito cruel com meninas e mulheres porque não é só uma regra externa. Vira uma vigilância interna. Você começa a se vigiar o tempo inteiro. Mas eu tive sorte que as minhas irmãs tiveram um papel muito importante nisso. Porque elas começaram a romper com esse padrão antes de mim. E conviver com elas foi me mostrando aos poucos que talvez existir do jeito que eu queria existir não fosse pecado, entende? E tem uma coisa curiosa na minha história, que parte desse processo de me escolher também passou por um homem. Eu acho importante falar disso porque, às vezes, as pessoas simplificam demais esse debate, como se tudo fosse muito óbvio, muito reto, muito fácil de separar. O Diego me ensinou muito sobre fazer coisas por mim, sobre pensar no que eu gosto, sobre me permitir viver coisas que fizessem sentido para mim e não só para os outros. Permitir, olha. Isso é muito importante porque eu tinha aprendido a lutar, eu tinha aprendido a continuar, mas não tinha aprendido a descansar. Eu sabia ser útil para os outros, ter tempo para os outros, mas para mim... E isso me faz pensar o quão é complexa a situação, porque eu precisei aprender com um homem algo que deveria ser mais natural para mim, a capacidade de me escolher. E isso diz muito sobre como o machismo e o patriarcado não agem só quando proíbem. Eles também agem quando nos afastam de nós mesmas. Quando fazem a gente se acostumar tanto a corresponder, agradar, sobreviver e evitar conflitos, que chega uma hora em que a gente nem sabe mais o que quer. Eu lembro de perceber que quando ele falava para eu fazer algo por mim, eu nem sabia direito o que eu ia responder. Eu não sabia dizer com clareza o que eu gostava. E isso não era falta de personalidade. Era acúmulo de sobrevivência. Eu tinha vivido tanto no corre, tanto tentando dar conta, tanto tentando corresponder, tanto tentando não gerar desconforto, que eu não tinha aprendido a me ouvir. Isso, para mim, é uma chave muito importante. Autoconhecimento também é uma pauta feminista. Porque uma mulher que nunca teve espaço para se escutar acaba vivendo muito mais para o mundo do outro do que para si mesma. Outra coisa que eu fui entendendo ao longo do tempo é que liberdade também passa por condição material. Dinheiro muda, sim, a forma como a gente enxerga a possibilidade da própria vida. Teve uma época em que eu e o Diego estávamos tão focados em sobreviver que o nosso maior evento do mês era conseguir comer um Burger King com 15 reais. Alguém lembra dessa promoção? Eu falo isso sem vergonha, porque essa também é a vida real de muita gente e foi a minha. Então, durante muito tempo, não existia espaço real para pensar em individualidade, em lazer, em autodescoberta, em fazer algo só porque dava vontade. A prioridade era sobreviver. Quando a nossa condição melhorou um pouco, a gente pôde viver mais a nossa individualidade. Eu passei a viajar, a sair, fazer coisas separadas, escolher melhor o que fazia sentido para cada um. E no nosso caso, isso fortaleceu o relacionamento, não enfraqueceu, sabe? Mas era curioso perceber como isso causava estranhamento nas pessoas. Eu escutei muito: cadê o Diego? Você viaja sozinha? E você não é casada? Como se o casamento anulasse a individualidade. Como se amar alguém significasse deixar de existir como pessoa. Como se a mulher, quando se relaciona, precisasse automaticamente viver em função da presença do outro. Ai, meu Deus. E isso me faz pensar em quantas mulheres ainda não conseguem viver a própria individualidade. Porque muitas das vezes essa possibilidade nem chega a existir de verdade. Não por falta de vontade, mas por falta de dinheiro, de apoio, de repertório, de referência, de tempo, de segurança. Por isso, quando a gente fala de liberdade feminina, não dá para falar só de escolha, como se toda escolha fosse igualmente possível para todo mundo. Tem que falar de dinheiro, tem que falar de classe, tem que falar de acesso, tem que falar de tempo, tem que falar de rede de apoio, porque liberdade sem condição material, para muita gente, vira só um discurso bonito. E por isso que eu quis trazer para esse vídeo um trecho da Bell Hooks,
porque ela me ajudou a nomear muitas coisas que muita gente ainda distorce. Bell Hooks, no livro O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, ela cita que eu queria que tivesse uma resposta para a pergunta: o que é feminismo? Que não fosse ligada nem a medo, nem a fantasia. Queria que tivessem essa simples definição para ler repetidas vezes e saber que feminismo é um movimento para acabar com sexismo, exploração sexista e opressão. Ela mostra que o feminismo não é uma guerra contra homens. O problema não é a existência dos homens. O problema é a existência do sexismo. O problema é a estrutura que inferioriza, controla, silencia e limita mulheres. Para quem não sabe, sexismo é o preconceito, discriminação ou estereotipagem baseada no sexo ou gênero de uma pessoa, fundamentada na crença da superioridade de um gênero sobre o outro, afetando principalmente mulheres. E a própria Bell Hooks mostra que reduzir o feminismo a um movimento anti-homem é simplificar demais a questão. Porque mulheres também podem reproduzir sexismo. Mulheres também podem competir umas com as outras. Mulheres também podem defender estruturas que machucam outras mulheres. Então, para mim, feminismo não é sobre inverter a opressão. É sobre desmontar a opressão. Outra coisa importante que a Bell Hooks traz e que eu quero deixar bem marcada aqui é que o feminismo não pode ser pensado sem classe e sem raça. Eu vou ler um trecho para vocês novamente que ela fala sobre. O pensamento feminista, reformista, focado primordialmente na igualdade em relação aos homens no mercado de trabalho, ofuscou as origens radicais do feminismo contemporâneo, que pedia reforma e reestruturação geral da sociedade, para que nossa nação fosse fundamentalmente antissexista. A maioria das mulheres, em especial as mulheres brancas privilegiadas, deixou até mesmo de considerar noções do feminismo revolucionário, quando começou a alcançar poder econômico dentro da estrutura social existente. Ironicamente, o pensamento feminista revolucionário era mais aceito e adotado nos círculos acadêmicos. Meu Deus! Nesses círculos, a produção de teoria feministas revolucionária progrediu, mas com muita frequência não estava disponível para o público. Tornou-se e permanece assim um discurso privilegiado, disponível para aqueles entre nós que são altamente letrados, educados e economicamente privilegiados. Isso é muito forte, né? Ela mostra como muitas vezes os direitos defendidos em certas fases do feminismo atenderam mais as mulheres brancas privilegiadas. Enquanto isso, mulheres negras, mulheres pobres e outras mulheres historicamente marginalizadas continuavam muito longe dessa igualdade. E é essencial falarmos sobre isso, porque quando a gente fala em mulheres, a gente não está falando de uma experiência única. Existem muitas mulheres vivendo realidades completamente diferentes da gente. Tem mulher que cresceu com liberdade, tem mulher que cresceu sendo vigiada, tem mulher que teve dinheiro para experimentar a vida, tem mulher que viveu a vida inteira apagando incêndio, tem mulher que foi incentivada a sonhar e tem mulher que foi ensinada apenas a servir. Então, para mim, o feminismo que faz sentido é aquele que não olha só para si. É o feminismo que reconhece as diferenças e entende que não basta conquistar uma liberdade individual e ir embora com aquela liberdade debaixo do braço como se resolvesse tudo. Se eu tivesse algum privilégio, então esse privilégio precisa me gerar responsabilidade, não culpa vazia. Responsabilidade. Porque viver em comunidade também é lutar para que outras mulheres tenham o direito de viver bem. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que comunicação salva muita coisa. Salva vínculo, salva relação, salva mal-entendido, salva partes da gente, sabe? Eu aprendi que muitos desconfortos viram feridas enormes, porque a gente vai se escondendo para evitar conversar.
A gente não quer clima ruim, a gente não quer conflito, a gente não quer desagradar. E vai ficando pequeno para caber numa paz que no fundo nem é paz, é só um silêncio. Eu acho que isso também atravessa muitas mulheres. Quantas vezes a gente prefere ficar desconfortável por meses a dizer uma coisa difícil por 5 minutos? Quantas vezes a gente engole porque foi ensinado a preservar o ambiente, mesmo que isso custe a nossa saúde mental? What the fuck, meu parceiro? Relacionamentos saudáveis exigem conversa, exigem escuta, exigem coragem. Não perfeição, coragem. E eu fui entendendo que me posicionar não era destruir o vínculo, era parar de me destruir dentro dele. Entende? Então, nesse mês da mulher, o que eu queria dizer é: feminismo, para mim, não é uma palavra decorativa que a gente usa no mês de março. É uma ferramenta de leitura da vida. É uma forma de entender porque tantas mulheres não conseguem ser elas mesmas. Porque tantas mulheres vivem justificando a própria existência. Porque tantas mulheres se diminuem para não desagradar. Porque tantas mulheres ainda não sabem do que gostam, o que querem, o que sonham. Porque passaram a vida inteira ocupadas demais sobrevivendo. Feminismo não é impedir uma mulher de escolher uma vida tradicional. Feminismo é garantir que essa escolha seja realmente dela e que outras mulheres também tenham o direito de escolher outro caminho sem serem punidas por isso. Feminismo não é superioridade, é sobre dignidade. Não é sobre guerra vazia, é sobre justiça. Não é sobre virar contra homens. É sobre acabar com uma lógica que adoece mulheres e também ensina homens a amar mal, ouvir mal e existir mal. E eu acredito profundamente que a gente não muda isso sozinha. A gente precisa de mulheres conscientes, mas também precisa de homens comprometidos. Precisa de conversa, precisa de escuta, precisa de empatia, precisa de responsabilidade. Se eu tive privilégios, eu quero usá-los para abrir caminho. Se eu aprendi algo, eu quero compartilhar. Se eu me vi presa em estruturas que me diminuíam, eu quero ajudar outras mulheres a reconhecerem que merecem mais do que isso. Porque viver bem não deveria ser privilégio de poucas. Ser inteira não deveria ser um luxo. Ser mulher não deveria significar pedir desculpa por existir. E talvez seja isso o que eu mais queria dizer hoje. Nós temos o direito de viver inteiras, conscientes, livres e, sempre que possível, uma com as outras. Recado importante: homens, parem de nos matar. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com outra pessoa. Compartilha com uma mulher, ou melhor, compartilha com alguém que ainda precisa entender que o feminismo não é ameaça. Ele é possibilidade. E me conta nos comentários em que momento da sua vida você percebeu que estava se afastando de si mesmo. Ou em que momento começou a voltar. Nos vemos no próximo vídeo.